Irmãos Supermercados informa. Dentro de 5 segundos. TJS. Olá, boa noite. Tenente Coronel Fernando assume o comando do 62º Batalhão em Caratinga. Entrego o comando do 62º Batalhão de Polícia Militar ao Tenente Coronel Fernando de Souza Noia Gonçalves. Recebo o comando do 62º Batalhão de Polícia Militar. Reposição hormonal da menopausa. Entenda os benefícios desta terapia e o momento certo para iniciar. Polícia Militar prende 2 jovens após roubo e apreende arma em Ubaporanga. Homem é preso por posse ilegal de arma de fogo após chamado por fumaça em residência. Estes são os destaques do TJS desta segunda-feira. O Tenente Coronel Fernando de Souza Noia Gonçalves assumiu na última sexta-feira, 16 de janeiro, o comando do 62º Batalhão de Polícia Militar em Caratinga. A cerimônia de transmissão de comando foi realizada no auditório da Faculdade Docton e contou com a presença de autoridades civis e militares. Entrego o comando do 62º Batalhão de Polícia Militar ao Tenente Coronel Fernando de Souza Noia Gonçalves. Recebo o comando do 62º Batalhão de Polícia Militar. O novo comandante do 62º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel Fernando de Souza Noia Gonçalves, chega a Caratinga com foco em uma gestão com estratégias de inteligência, uso de tecnologia e fortalecimento da segurança pública na região, ressaltando a parceria com as polícias civil e penal e Poder Judiciário no desenvolvimento do trabalho. Consagrando neste momento meu comando do 62º Batalhão de Polícia Militar a Deus. A Ele toda a honra, toda a glória e toda a minha gratidão. Servir no 62º Batalhão é uma honra para mim. Eu conheço a maioria das cidades, né? A minha carreira, a maior parte dela foi feita em Manhuaçu, então eu conheço aqui a redondeza, os municípios, conheço as pessoas, os profissionais de segurança pública. Então isso acredito que vai facilitar bastante o meu trabalho aqui, né? Da expectativa para esse comando são as melhores possíveis. A gente tem muito trabalho aí pela frente, tanto no policiamento ostensivo, mas com estratégia também de inteligência, de segurança pública, focado também nas questões de tecnologia, utilização de tecnologia para a atividade de segurança pública, como já vem sendo feita em Caratinga, né? Então, redução da criminalidade violenta, de mortes violentas, esse trabalho que é um trabalho incansável da Polícia Militar e a gente está sempre pronto, né, para fazer. Essas são as minhas expectativas. Ninguém faz nada sozinho, né? A Polícia Militar, ela trabalha em conjunto com as instituições, né, especialmente as de segurança pública. Então, a Polícia Civil, Poder Judiciário, o Ministério Público, Polícia Penal, são instituições que a gente tem que trabalhar em conjunto, porque todos juntos nós somos muito mais fortes. Marcando presença na cerimônia, o coronel Márcio Roberto, responsável pela 12ª Região de Polícia Militar em Ipatinga, falou sobre as qualidades do novo comandante, Tenente Coronel Fernando, não deixando de ressaltar o trabalho do Tenente Coronel Gustavo, que deixa o comando de Caratinga. O Tenente Coronel Fernando é uma pessoa que eu conheço desde o início da carreira. Ele chegou aspirante oficial lá no Batalhão de Manhuaçu, quando eu era tenente ainda, né? Então há muito tempo que eu acompanho a carreira dele, um oficial de ponta, tem uma experiência muito boa na área de inteligência, já foi assessor de inteligência da 12ª Região que eu comando hoje. Teve uma experiência bacana, agora recente, como subcomandante do 11º Batalhão, um batalhão bem pujante, tradicional. Tenho certeza que vai somar muito aqui com Caratinga, nesse momento da carreira dele, recém-promovido, está com todo o gás aqui para trabalhar, né? E nós estamos aqui para poder dar esse suporte ao trabalho dele. O Tenente Coronel Gustavo, né, deixa o comando agora, vai para Belo Horizonte, é o primeiro
colocado da turma dele, é um oficial muito bem colocado na carreira, teve 2 experiências de comando já de unidades no interior, em Ponte Nova e agora em Caratinga, e vai trabalhar na assessoria do Comando Geral em Belo Horizonte, que é algo que é interessante para ele, né, até para a projeção profissional dele. Né? A gente fica muito feliz com o trabalho que ele realizou aqui, mas sabe que faz parte da nossa carreira essa passagem. Eu mesmo tive a oportunidade de trabalhar aqui por 4 anos, enquanto major, fui subcomandante aqui, e a gente vai seguindo na carreira, e hoje, graças a Deus, estou em Ipatinga, comandando a região, também responsável pelo batalhão de Caratinga. Né? Desejamos todo sucesso aí para o Tenente Coronel Fernando nessa nova função, né? E parabéns à cidade, obrigado, né, aos moradores aqui de Caratinga e da região pelo apoio à Polícia Militar, por essa parceria que a gente tem, né? E nós estamos cada vez mais empenhados em fazer o bem para a coletividade, poder apoiar, né, as pessoas para que possam trabalhar, empreender, desenvolver e ter paz na sua vida, no seu dia a dia. Tenente Coronel Gustavo deixa o 62º Batalhão de Polícia Militar em Caratinga, certo de sua missão cumprida, e segue agora para um novo ciclo importante em sua carreira. Olha, é uma sensação realmente de dever cumprido, de missão cumprida. E são ciclos, né, que se fecham na carreira de todo oficial que ingressa na Polícia Militar para conduzir essa bissecular instituição. Quando a gente é convidado a chefiar outras sessões, a comandar outras sessões pelo comando da instituição, isso é uma honra, e a gente tem que entender que, como eu falei na solenidade, né, é o encerramento de um ciclo, que se abre outro ciclo. Isso são passagens na Polícia Militar que nos permite crescer, que permite trazer novas ideias para Caratinga, uma cidade, uma unidade onde eu cheguei e aprendi com os militares aqui, com o povo de Caratinga, com os mineiros que aqui vivem, inclusive nos outros 23 municípios, né, que somam-se a mais um em Caratinga, que são 24 municípios, sob responsabilidade dessa importante unidade. Para mim foi uma experiência rica, que inclusive me credenciou para hoje estar numa assessoria estratégica do comando da Polícia Militar. 2 jovens de 18 e 19 anos foram presos pela Polícia Militar na noite desse domingo, 18 de janeiro, após cometerem um roubo em Ubaporanga. O crime foi praticado sob grave ameaça com o uso de arma de fogo, mas os suspeitos foram localizados pouco tempo depois, durante rastreamento policial. O sargento Jailson, da Polícia Militar, falou sobre a ocorrência. Nós estávamos em patrulhamento, recebemos a ligação da vítima, nos relatando que tinha acabado de ser assaltado por 2 indivíduos em uma motocicleta, que aproximou-se da vítima e apontou o revólver pedindo o cordão de ouro dela. Logo em seguida, os autores evadiram a BR-116, sentido Caratinga. Neste momento, nós iniciamos um patrulhamento, um rastreamento, onde a gente conseguiu acompanhar e abordar os autores próximo ao Parque de Exposição de Caratinga, onde foi presos e localizado o cordão de ouro da vítima. Também foi encontrado com os autores um revólver calibre 32 e também a motocicleta utilizada no crime. Os mesmos foram conduzidos até a delegacia para maiores providências. A motocicleta já é de propriedade de um outro indivíduo do município de Ubaporanga, que vem já cometendo vários crimes com essa motocicleta. E o modus operandi dos autores são os mesmos modus operantes que ocorreu em outros assaltos que teve lá, como no posto de combustível de Ubaporanga, também o outro no bairro das Graças, mesmas vestimentas e modus operandi dos autores. Demos resposta de imediato, efetuando a prisão dos autores e recuperando o material da vítima. No próximo bloco, terapia hormonal na menopausa. Tire suas dúvidas.
Hoje vamos falar de um assunto que por muito tempo foi tabu, mas que cada vez mais as mulheres querem e precisam entender. É uma matéria especial sobre reposição hormonal na menopausa. Se por muito tempo ela foi vista como vilã, a ciência hoje já aponta diversos benefícios da terapia individualizada e com acompanhamento médico, mostrando inclusive que os benefícios atualmente superam os riscos. Quem deu todas as explicações sobre o tema foi a médica ginecologista Janaíne Teixeira. Confira. Por cerca de 20 anos, a terapia hormonal da menopausa, conhecida como reposição hormonal, foi cercada de receios após a divulgação de um estudo no ano de 2002 que associou o tratamento a riscos cardiovasculares, trombóticos, câncer de mama e demência. No entanto, evidências científicas mais recentes indicam que, com avaliação individualizada e acompanhamento especializado, os benefícios da terapia superam os riscos, fato que motivou a agência reguladora dos Estados Unidos a retirar o aviso de segurança dos medicamentos hormonais. Mas, para entender sobre o tema tão importante para as mulheres, nós conversamos com a médica Janaíne Teixeira. E uma das dúvidas recorrentes, além da indicação, é o momento ideal para o início da reposição hormonal da menopausa e se existe alguma contraindicação. Assim, são muitas mudanças de um tempo para cá. Então, assim, a menopausa, ela marca uma data retrospectiva, que é depois de um ano sem a menstruação, com algumas alterações hormonais. Esse é o diagnóstico de menopausa. E hoje a gente sabe que a partir dos 35 anos, antes a gente falava 40, hoje a gente fala 35, já tem uma queda da produção ovariana de estrogênio, de progesterona. Então, já tem a necessidade de avaliação de uma terapia hormonal, que cada dia vem surgindo medicação nova, né, formas de uso novo, vias de administração nova, cada dia mais diminuindo riscos e trazendo benefício para as pacientes. Hoje a gente tem mais ou menos mais de 100 sintomas relacionados ao climatério e à menopausa. Então, às vezes as pacientes estão sofrendo por causa do tabu que existiu por causa desse estudo, que é o estudo WHI, que ele é de 2002. Nesse estudo, usaram alguns hormônios que a gente já não indica mesmo. Os hormônios que foram usados neste estudo, eles aumentaram alguns riscos, principalmente do câncer de mama. Então, essa progesterona que foi usada já não é mais a que a gente usa. Então, esses medicamentos novos, essas vias de utilização nova, já não existem mais esses riscos. A gente faz hoje uma medicina personalizada para cada paciente. Então, tem medicações indicadas para cada caso. Então, assim, melhora a cognição, melhora o risco cardiovascular, diminui o risco de osteoporose, porque o estrogênio tem uma ação preventiva. Então, a gente vai reduzir riscos e vai melhorar a qualidade de vida das pacientes. Outro ponto importante que foi esclarecido pela médica é se aquelas mulheres que deixaram de fazer a reposição podem retomar o tratamento e se existe uma idade limite para a suspensão da terapia hormonal. Isso a gente chama de janela de oportunidade. Essa janela de oportunidade são os primeiros 10 anos dos sintomas que as pacientes têm. Então, começou os sintomas e começou a perceber nos exames essas quedas hormonais, já está na hora de começar a repor. Então, quanto mais breve, mais a paciente vai se beneficiar do uso da terapia hormonal. São poucos casos hoje que a gente contraindica. Um deles é o câncer de mama ativo ou passado de câncer de mama, embolias, né? Trombose profunda, AVC, infarto, tudo ativo, né? Pacientes com essas doenças ativas são as principais hoje contraindicações que a gente tem. Existe a possibilidade do uso, sim, depois dessa janela de oportunidade. Só que a gente tem que fazer uma avaliação de riscos cardiovasculares. Tem alguns exames, por exemplo, score de cálcio coronariano, Doppler de carótida, de coronária, para a gente ver se tem alguma obstrução. Porque o início da terapia, depois da janela de oportunidade, nessas pacientes que já passaram os 10 anos de menopausa, o início pode desestabilizar alguma placa de ateromatose. Então, tem que ser avaliado antes de começar. Não existe uma idade certa para parar, vai depender de cada paciente e vai depender dessa janela.
Depois dessa janela, existem alguns cuidados adicionais, sabe? Pra gente fazer a mais por essa paciente. Então, a terapia hormonal, ela precisa ser acompanhada. Por quê? A gente tem que avaliar a dose de cada medicação, de cada hormônio. A gente tem que avaliar o controle dos exames durante o uso, né? A melhor via para cada paciente. Então, quem está usando a terapia, ela tem que ter o controle. O ideal é que todo mundo tivesse o acompanhamento ginecológico, né? Doutora Janaína esclareceu ainda que nos casos em que a terapia de reposição hormonal é contraindicada, ainda é possível utilizar outras terapias para aliviar os sintomas da menopausa. Existem hoje fitoterápicos, alguns medicamentos de algumas plantas que têm ação de acordo com cada sintoma. E também nós temos a suplementação. É importante a gente falar aqui também da suplementação de vitaminas, de minerais, né, para cada paciente. Então, assim, tem alguns medicamentos que melhoram a energia, melhoram a disposição, alguns melhoram o sono, o fogacho, para quem não pode usar o hormônio. Então, existem sim várias opções. Uma coisa é certa, a terapia hormonal é importantíssima para a mulher, reduzindo riscos de diversas doenças, mas sempre com criterioso acompanhamento médico, onde a mulher terá seu tratamento individualizado, hoje chamado como reposição hormonal bioidêntica. Pois é, o bioidêntico, ele é similar ao que nós produzimos. Então, o risco dele são os mesmos riscos nosso, de quem está produzindo hormônio, né, de quem está no menacne, que é o período reprodutivo. Então, ele é muito próximo do que a gente produz. Então, esses têm menores riscos. Os sintéticos, esses a gente praticamente não usa mais, usa apenas em casos muito isolados, porque alguns deles têm os riscos maiores. Por isso que tem que ser avaliado qual usar para cada paciente. A gente tem que melhorar a qualidade de vida, nós temos que cuidar da longevidade para a gente viver mais e viver bem. Isso é a minha luta diária aqui no consultório, é o que eu tenho estudado, tenho corrido atrás de aprender cada dia mais para fazer o que for melhor para a paciente, decidir qual o melhor para cada uma, que é a medicina personalizada que a gente tem feito. A Fundação Estadual do Meio Ambiente, a FEAM, disponibilizou o módulo de acesso público do Sistema de Informações de Gerenciamento de Barragens, SIGBAR, ampliando a transparência e o controle social sobre a segurança das barragens em Minas Gerais. A ferramenta, acessível gratuitamente pelo portal Ecosistemas, permite que qualquer cidadão consulte informações atualizadas sobre as condições, características e o status das estruturas cadastradas no Estado. A Fundação Estadual do Meio Ambiente vem trabalhando para aumentar a transparência e o controle social sobre a temática de gestão de barragens no estado de Minas Gerais. Prova disso é o módulo de gestão de barragens do SIGBAR, Sistema de Informações de Gerenciamento de Barragens. Por meio dessa ferramenta, é possível acessar uma série de informações sobre as barragens existentes no estado hoje, desde a altura, material armazenado e até mesmo saber se essas estruturas estão sendo descaracterizadas ou não. Essa ferramenta pode ser acessada por meio do portal Ecosistemas, não é necessário nenhum tipo de senha e qualquer cidadão pode acessá-la. O interessante também é que através dela é possível você cadastrar o seu e-mail e receber atualizações automáticas diretamente por ele toda vez que qualquer dado do cadastro for atualizado. Inclusive, questões relacionadas à estabilidade da estrutura, as fiscalizações que a FEAM realiza também chegam diretamente no e-mail, permitindo aí o maior controle ambiental com esse objetivo. O acesso público do SIGBAR reforça esse investimento na transparência que a Fundação Estadual do Meio Ambiente vem trabalhando. Por meio dele, nós permitimos que a informação chegue a toda a sociedade mineira. Para acessar as informações do acesso público, acesse o portal do Ecosistemas através do endereço ecosistema.meioambiente.mg.gov.br. A seguir, o projeto piloto inicia vacinação contra a dengue com vacina nacional.
A aplicação da primeira vacina 100% nacional contra a dengue teve início neste sábado, 17 de janeiro, em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, marcando uma nova etapa no combate à doença em Minas Gerais. Desenvolvida pelo Instituto Butantan, a imunização em dose única integra um estudo piloto nacional que pretende avaliar o impacto da vacinação em larga escala, com cobertura de mais de 50% da população em curto período. Em parceria com o Ministério da Saúde, a Prefeitura de Nova Lima e a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Confira a matéria. A vacina contra a dengue tem dose única e foi desenvolvido pelo Instituto Butantan, de São Paulo. A iniciativa faz parte de um estudo piloto nacional. O objetivo é avaliar o impacto da imunização de mais de 50% da população em um curto intervalo de tempo. É a primeira vacina no mundo em dose única e que nós sabemos que ela é muito segura e ela protege muito bem as pessoas. E nós estamos iniciando essa vacinação em 3 municípios brasileiros. E aqui, o município de Nova Lima, em Minas Gerais, foi o município que foi escolhido um dos 3 municípios escolhidos para iniciar essa estratégia. Nessa primeira etapa, serão disponibilizadas 64 mil doses do imunizante. A quantidade é suficiente para atender todo o público-alvo do município, formado por pessoas de 15 a 59 anos de idade. Todos os dados que vão ser obtidos durante a vacinação, a gente vai poder usar para definição de políticas públicas. Então, para a gente definir, ajudar essa definição das populações, assim, qual a porcentagem da população que a gente consegue interromper a transmissão nesse município. Então, isso vai servir de base para a gente aplicar nos demais municípios. No ano passado, Minas Gerais registrou um recorde histórico, quase 17 milhões de vacinas do calendário nacional aplicadas na população. O resultado do investimento foi a queda expressiva de 92% nos casos de dengue em comparação a 2024. Acho que é uma questão de responsabilidade das autoridades públicas trabalharem para resgatar a confiança da população em vacinas. A estratégia de imunização do Ministério conta sempre com a nossa total adesão. Mês passado estávamos comemorando a distribuição das vacinas de meningite, das vacinas para a bronquiolite infantil, bronquiolite que é gravíssima para os nossos recém-nascidos e, portanto, a gente vacina as grávidas e aí a gente não podia tratar de outra forma a vacina contra a dengue. Além de Nova Lima, a aplicação ocorreu em Maranguape, no Ceará, e em Botucatu, São Paulo. O nosso desejo é que, mais uma vez, a cidade possa demonstrar sua adesão a essa campanha vacinal, mostrando valor à vida e cuidado, né, quando a gente manda vacina protegendo nós mesmos. Lembrando que a gente está falando aqui de vacina contra a dengue, mas o combate ao Aedes aegypti também nos protege contra outras doenças graves que são transmitidas pelo mesmo vetor, como é o caso da chikungunya. Então eu peço toda a atenção da nossa população na continuidade desse esforço, comemorando a oportunidade de estar aqui ao lado do Ministério da Saúde, ao lado da Prefeitura Municipal, para nesse esforço dos 3 entes federativos a gente garantir que a dengue fique para trás na história do Brasil, como nós já conseguimos vencer outras epidemias ao longo dos anos. A Polícia Militar prendeu um homem de 46 anos na noite deste domingo, 18 de janeiro, no bairro Estação, em Bom Jesus do Galho, por posse irregular de arma de fogo de uso permitido. A prisão ocorreu após a corporação ser acionada para verificar uma intensa fumaça em uma residência que inicialmente levantou suspeita de incêndio. Confira a entrevista do sargento Alexandre. Ontem, dia 18 de janeiro, por volta das 23 horas e 40 minutos, a Polícia Militar foi acionada para comparecer na rua JK, bairro Estação, em Bom Jesus do Galho, para atender a um indivíduo que aparentemente teria colocado fogo no apartamento. Porém, no local, ainda segundo a denúncia, essa pessoa teria chegado armada a esse apartamento. Com o volume de fumaça muito forte, os vizinhos ficaram preocupados e então comparecemos ao local, até mesmo no intuito de resgatar esse indivíduo nessa eventual fumaça que estava lá. Lá no local, nós deparamos com um prédio completamente coberto, o corredor por fumaça. Chamamos insistentemente pelo indivíduo e deparamos na porta do lado externo do apartamento uma munição calibre 32 caída ao solo. Após insistentemente chamar pelo autor, ele estava visivelmente embriagado, atendeu a equipe policial. Com o forte odor da fumaça e o volume dessa fumaça,
nós adentramos ao apartamento acompanhados da testemunha para poder cessar aquele foco de incêndio. Porém, nós deparamos com uma panela que estava ligada ao fogo pelo cozimento do jantar do indivíduo, que estava tão embriagado que não conseguiu perceber sequer que a janta, o jantar dele estava já queimando. Desligamos, cessamos o fogo, não constatamos o incêndio, porém, em cima do fogão havia uma arma de fogo aberta, desmuniciada, sendo uma garrucha de marca desconhecida, não identificada, com a numeração intacta. A arma de fogo estava aberta, sem munição. E a munição que fora encontrada lá na porta da residência, juntamente com a arma de fogo, foram apreendidos. E o autor preso e trazido à 2ª DRPC ao plantão aqui em Caratinga para as demais providências pertinentes. A produção da indústria nacional apresentou alta em 8 das 15 regiões pesquisadas. Segundo os dados do IBGE, o levantamento destaca os principais estados e os setores industriais que registraram maior crescimento. Como principal influência positiva sobre o resultado nacional, nós temos a indústria do Espírito Santo com crescimento de 4,4%. Esse resultado vem após um recuo de 1,4% no mês anterior, o que significa que, com esse resultado, a indústria capixaba acaba eliminando a perda observada no mês anterior. Para esse mês de novembro, os setores de metalurgia e também o setor extrativo foram os setores que mais contribuíram para esse movimento da indústria capixaba. Em segundo lugar, em termos de influência positiva, nós temos a indústria de Minas Gerais com um avanço de 0,9%. Esse resultado é o 4º resultado positivo consecutivo para a indústria mineira, que acumula um ganho nesse período de 4,6%. Para esse mês de novembro, os setores de produtos do fumo e também o setor de celulose foram 2 setores que influenciaram esse comportamento da indústria mineira. Em terceiro lugar, nós temos a indústria do Mato Grosso com crescimento de 7,2%, sendo também o maior crescimento em termos absolutos dentre as demais taxas positivas para esse mês de novembro. Para a indústria local de Mato Grosso, nós temos o setor de produtos químicos como o setor que mais influenciou esse comportamento para a indústria mato-grossense, que com essa taxa se encontra na sua 4ª taxa positiva seguida, acumulando nesse período um ganho de 16,9%. E o TJS fica por aqui. Uma ótima noite e até amanhã.